Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um dos mais pedidos aqui no canal. Eu vou falar sobre as etapas de um projeto de interiores. Bom, eu sou a Camila Góes, eu sou designer e blogueira, e esse é o canal do blog Você Precisa de Cor. Aqui no canal a gente tem vídeo toda terça e toda sexta, então eu convido vocês para se inscrever e não perder nenhum vídeo. Bom, gente, primeiro eu quero dizer que as etapas de construção, obra, podem variar de pessoa para pessoa, de profissional para profissional, né? Cada profissional vai fazer de um determinado jeito. O que eu vou mostrar aqui é o que eu costumo fazer com os meus clientes, como eu costumo orientar eles na forma de proceder, né? E para dar um norte para vocês que estão construindo sem a ajuda de um profissional ou estão fazendo uma obra sozinho, mas para dar uma orientação para vocês do que fazer de cada etapa, como vocês têm que proceder. E outra coisa que eu quero deixar claro aqui também é que nenhuma obra, uma coisa depende muito da outra, sabe? Então não é assim, exatamente assim, terminou aquela coisa, vou fazer outra. Às vezes ele tá fazendo uma coisa, o pedreiro tá fazendo uma coisa, ele tem que parar pra fazer outra, porque aquela outra depende pra continuar aquela primeira coisa que ele tá fazendo. Deu pra entender? Então, uma coisa está interligada com a outra, né? Uma coisa depende muito da outra. Bom, dito isso, então vamos ao que interessa, vamos às etapas. Outra coisa que eu quero falar também é que é importante você orientar o seu pedreiro ou o profissional que está te auxiliando para você já saber o que quer desde o começo da obra, sabe? Para não ir surgindo coisas no meio do caminho, tipo, eu decidi fazer isso agora. Claro que às vezes acontece, mas para não causar imprevistos e não ter que fazer retrabalho, né? Que retrabalho significa você vai pagar mais. Então é bem importante, sim, desde o começo da obra, você ter em mente o que você quer fazer e qual o resultado final que você quer chegar e orientar o profissional para isso. Bom, a primeira coisa que a gente faz numa obra, isso eu tô falando só de interiores, tá? Que é a minha especialidade. A primeira coisa que a gente faz é a parte da quebradeira. Então, se você vai derrubar a parede, se você vai trocar pontos de água, pontos de luz, toda a parte de quebradeira, você vai tirar o piso para trocar o piso, toda a parte de quebradeira é a parte inicial, é feito por primeiro. Gente, lembrando que para derrubar a parede é super importante você ter a orientação de um profissional, tá? De arquitetura ou de engenharia. O design de interiores ele não é qualificado para isso, para quebrar a parede, porque o profissional ele vai te dizer se aquela parede é uma parede estrutural, se ali passa uma coluna, ele vai fazer um estudo do seu ambiente para poder te dizer se realmente aquela parede pode ser quebrada ou não. Nessa fase das quebradeiras é onde começam também a ser definidos os pontos de luz e de água, né? Os pontos elétricos e hidráulicos. E é onde também o pedreiro vai começar a quebrar as paredes para se você quer acrescentar mais pontos de luz, ou quer diminuir, ou quer trocar os pontos de lugar, é nessa fase inicial. Se você quer mudar uma porta de lugar, ou quer colocar uma janela, é tudo nessa primeira parte. Aí passou a fase de quebradeira, chegou a hora de construir. Se você vai querer construir alguma parede dentro do seu ambiente, enfim, aí vai ser nessa fase agora, depois da parte de quebradeira, né? E nessa fase também, nessa fase de construir, também é bacana já deixar o contrapiso pronto. Então, porque isso vai deixar tudo mais fácil o processo depois. Aí feita essa parte que a gente chama do grosso, né? O grosso da obra, começam já as partes do acabamento. E aí, se você for usar algum tipo de azulejo, algum tipo de revestimento nas paredes, né, geralmente cozinhas, banheiros, lavanderia, nessas áreas que a gente usa revestimentos, a minha recomendação é começar a colocar os revestimentos da parede. Ainda não coloca no chão, coloca apenas na parede. Isso se você for fazer gesso, tá, gente? Por quê? Porque você colocando os revestimentos na parede, o gesso depois ele vem dar um acabamento muito mais bonito, principalmente se você fizer um gesso com fuga. Então coloca os revestimentos na parede, não coloca no chão ainda, que isso vai dar um acabamento muito mais bonito depois para quando você for fazer o gesso. E também vai facilitar a vida do pedreiro. Mas só na parede, tá? Não vamos fazer o piso ainda. Aí feito isso, a gente já pode vir com o gesso.
Aí, gente, eu indico a fazer o gesso antes de colocar o chão, né? Porque o gesso pode danificar, o cara vai estar mexendo com escada, enfim, vai estar só no contrapiso, né? Não coloca o piso ainda, porque aí o cara vai estar mexendo com escada, vai estar arrastando, vai estar fazendo poeira e não corre risco de danificar o seu piso. Aí a gente vem com o gesso. Ah, e como eu falei lá no meu vídeo sobre rebaixo de gesso, a parte de iluminação tem que caminhar bem junto com o gesso. Então, assim, você já vai ter que ter definido aonde você quer os pontos de iluminação, que antes de fazer o gesso vem a parte de iluminação no teto. Então, basicamente, você tem que saber aonde você quer todas as iluminações do seu teto, né? E para estar orientando o seu eletricista e deixar a fiação solta antes do gesseiro vir. Você não precisa comprar as lâmpadas imediato, as lâmpadas, luminárias, enfim, é só a parte de... Mas precisa saber aonde você quer cada coisa. E que tipo de iluminação vai ser colocado também, que daí o eletricista vai te dizer, que eu preciso deixar um fio tal, de tal espessura. Mas você precisa deixar orientado para o seu eletricista precisa deixar os fios soltos. Aí o que acontece, gente? Ele deixando os fios soltos, o gesseiro vem, faz todo o rebaixo de gesso, e ele deixa o fio mais ou menos na posição onde vão ser colocadas as luminárias. Terminando essa parte do gesso, o eletricista volta, faz os recortes no gesso, as furações necessárias, puxa a fiação e aí faz as instalações elétricas da casa. É aquilo que eu falei, gente, uma coisa caminha com a outra, né? Então, às vezes, você está em um passo da obra que você tem que parar para esperar outro profissional vir, fazer o trabalho dele, para o outro continuar. Então, por isso que tem que ser muito organizado e você tem que saber desde o começo o que você quer. Bom, aí finalizando essa etapa, né, da colocação do gesso, vem a parte de massa e pintura da casa, tanto do gesso quanto das paredes. Aqui a coisa começa a ficar um pouco embolada, porque o que acontece, gente? Você pode passar a massa e dar uma ou duas demãos de tinta, aí vem, coloca o piso, tampa bem o piso, protege bem, e o pintor vem novamente e faz a finalização da pintura, passa a última demão de tinta. Ou você pode colocar o piso, proteger bem, o pintor vem, faz a massa e passa a tinta das 2, 3 demãos que ele precisa. Das duas formas são arriscadas, por quê? Se você coloca o piso primeiro, corre o risco na hora que o cara for passar a massa corrida e pintar, sujar o seu piso. Mesmo protegendo, a gente sabe que às vezes acontece, né? E aí às vezes ele vai estar com uma escada, vai arrastar a escada, às vezes vai derrubar uma tinta no chão. Pode acontecer esse tipo de acidente. E da outra forma, né, ele fazendo toda a pintura primeiro e depois colocar o piso, pode ser que na hora que o cara vai colocar o piso, ele cague as paredes com massa corrida, sei lá, bota a mão suja na parede e suja tudo. Enfim, de qualquer forma, saiba, tenha consciência que você sempre vai precisar retocar as paredes, sabe? Porque as pessoas, infelizmente, não têm capricho, não cuidam na hora de colocar as coisas na sua casa. Então, sobrou tinta, já guarda um pouquinho, porque vai rolar uns retoquezinhos depois. Até mesmo na hora de colocar os móveis, tá? Mas a minha recomendação é: passa a massa corrida sem o piso, deixa no contrapiso, passa a massa corrida, dá uma ou duas demãos de tinta, aí o cara vem, coloca o piso e depois você finaliza a pintura, tampa bem o piso, protege bem e aí finaliza a pintura. Fazendo isso, finalizando a parte das pinturas, a gente chega com os móveis. Lembrando que, para fazer o orçamento dos móveis planejados ou sob medida, não precisa estar nessa etapa já toda finalizada para daí vir fazer o orçamento. Você já pode fazer o orçamento lá no comecinho da sua obra, quando as paredes já estão derrubadas, quando as paredes que você levantar já estiverem levantadas, tá? Porque para nível de orçamento a gente consegue fazer nessa etapa. Não precisa estar com a casa toda finalizada, até porque geralmente os móveis sob medida ou de marcenaria, enfim, planejados, tem um período, né, de tempo que eles pedem para te entregar. Geralmente 30, 40, 60 dias, vai variar de empresa para empresa. Então, se você esperar finalizar tudo para depois vir fazer o orçamento, vai demorar muito mais, teu prazo vai ficar muito mais extenso, né? Então já vai fazendo no começo da sua obra, que aí se precisar, se o vendedor da loja ver, preciso de um ponto aqui pro micro-ondas,
ponto elétrico aqui, você já consegue colocar porque tá mexendo mesmo, né? Então rola essas coisas, né? Mas para a entrega, você só vai poder receber quando tiver essa parte toda, finalizar essas etapas anteriores que eu falei aqui, né? Algumas pessoas já me questionaram também em fazer a pintura depois dos móveis. Gente, não façam isso. Já tive clientes que fizeram e se arrependeram, porque se o pintor não tiver cuidado, ele pode manchar o teu móvel, é muito mais complicado. E outra coisa, gente, depois você vai, se você porventura resolve tirar o móvel do lugar, ou tipo, não gostei disso, vou trocar, vou tirar daqui, aí vai estar aquele pedaço onde está o móvel sob medida sem pintura. Aí você vai ter mais um trabalho depois, né? Um trabalho que pode ser evitado no futuro. Então, a minha recomendação é fazer a pintura antes, tá? Montados os móveis, a minha recomendação daí sim é vir com o rodapé. Por quê, gente? Se você for colocar um rodapé de um material que não seja o mesmo do seu piso, né? Caso for o mesmo do seu piso, já coloca na hora, não tem problema. Mas se você for usar rodapé de madeira ou esses que estão usando agora, a minha recomendação é vir com ele depois dos móveis. Por quê, gente? Muitas vezes o móvel sob medida ou planejado, enfim, na hora da montagem, eles retiram o rodapé, principalmente quando é roupeiro, ou quando é um home, ou quando é uma coisa que vai do chão até que vai encostado no chão. Eles retiram para o móvel ficar mais bem feito, mais bem acabado, tá? Então faz muito mais sentido você fazer essa instalação depois, porque fazendo antes, você vai acabar tendo um desperdício aí de barras, né? Às vezes a gente normalmente compra os rodapés por barras, e aí você vai ter um desperdício muito maior de barras, você vai colocar em um local que vai ser tirado depois. Não faz muito sentido, né? Não tem muita necessidade, a gente pode aí fazer uma economiazinha em matéria de rodapé, né? E também não faz muito sentido você colocar e depois vir o pessoal do móvel e tirar. Então deixa pra colocar depois, tá? Aí depois disso, depois dos móveis, vem a parte da decoração em si, dos móveis soltos, sofá, cama, cortina, tapete, luminária, enfim, os móveis soltos em si. E aí tá prontinho, sua obra acabou e é só ir morar. Bom, gente, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido útil aí pra vocês, pra quem já tava me cobrando. Eu espero que tenha ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um joinha. Deixe os comentários aqui. Eu gosto muito quando vocês comentam, eu gosto muito de responder todo mundo. Deixe seu joinha, que é muito importante pra mim. E eu também vou pedir pra vocês me seguirem nas outras redes sociais e recomendar o canal para um amigo. Se você sabe aí de alguém que está construindo, está em obra, recomenda, porque isso vai fazer com que a gente cresça e que eu possa trazer mais conteúdo, me dedicar mais e trazer mais conteúdo aqui para vocês. Eu espero que tenha sido útil. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!